Dê um bom dia para aquele que está mais próximo a você. Cumprimente alguém. Diga bom dia, a paz do Senhor. Depois poder se sentar. Tem quatro. Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas, capítulo 17, a partir do verso 20. É a nossa jornada de leitura bíblica de hoje. Que negócio é esse de jornada? Sim, nós temos um roteiro de leitura bíblica diária. E através desse roteiro, inclusive não está aqui, né? Mas acabou, mas levaram. Depois o Rodrigo pega mais lá, Rabi. Isso, a jornada bíblica, nós temos um roteiro onde cada dia nós temos 3 porções. Não, ela já levantou, obrigado. Sim, senhor. Aqui, ó, toma. Nós temos 3 porções bíblicas, onde nós usamos para o nosso devocional, usamos também para alimentar as nossas orações, nós oramos a própria palavra de Deus, e através da leitura recebemos as revelações do Espírito Santo, aquilo que Ele deseja que nós oremos e até mesmo preguemos, como hoje estará acontecendo. Então, abra a sua Bíblia em Lucas 17, a partir do verso 20. E Senhor, eu quero consagrar agora em Tuas mãos esta palavra, Senhor, ó Deus, gerada pelo Teu Santo Espírito para os nossos corações. Perdoe os nossos pecados, purifica-nos com Teu sangue, pois como igreja ressurreta, já nos posicionamos nas regiões celestiais em Cristo Jesus e banimos da nossa presença, dessa igreja, Senhor, desse culto, Senhor, todo e qualquer espírito contrário ao Teu, que bate em retirada. Nós só autorizamos aqui a manifestação do Espírito Santo de Deus, e a Ele damos total liberdade de se mover e de agir em nossos corações, e que você diga amém. Amém. Então, verso 20, ali, morreu ali? Morreu. A minha projeção dali, que tem outra projeção que eu leio ali, é a mesma daqui. Mas diz assim: indagado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: o reino de Deus não vem com visível aparência. Nem dirão, ele está aqui, ou lá está ele, porque o reino de Deus está entre vocês. A seguir, Jesus disse aos seus discípulos: virá o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não verão. E dirão a vocês: ele está aqui, ou lá está ele. Não saiam, nem sigam essa gente, porque assim como o relâmpago que resplandece e brilha de uma extremidade do céu até a outra, assim será no dia, ou melhor, no seu dia, o Filho do Homem. Mas é necessário que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca,
veio o dilúvio e destruiu todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no terraço e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E, de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrem-se da mulher de Ló. Quem tentar preservar a sua vida, a perderá. E quem a perder, esse a salvará. Digo a vocês que naquela noite, 2 pessoas estarão na cama. Uma será levada e outra deixada. 2 mulheres estarão juntas moendo trigo. Uma será tomada e outra será deixada. 2 estarão no campo. Um será tomado e o outro deixado. Então perguntaram a Jesus: onde será isso, Senhor? Ele respondeu: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. Somente até aqui, e que você diga amém. Deixa a sua Bíblia aberta, por favor. Então, antes de mergulharmos no texto, essa passagem bíblica começa com uma pergunta dos fariseus a Jesus sobre quando viria o reino de Deus. Tudo porque eles acreditavam que a chegada do reino de Deus, o Messias, ele traria alguns sinais físicos onde qualquer pessoa poderia identificar. Isso é, os fariseus não acreditavam que Jesus fosse o Messias. E até hoje o povo judeu espera o Messias chegar. Para os fariseus, os estudiosos da palavra, a chegada do reino de Deus deveria trazer libertação do domínio romano e a restauração da nação de Israel. Isso é, o povo daquela época, como muitos hoje, estão presos a falsas profecias ou a falsas interpretações daquilo que a própria Escritura ela nos diz. Tanto é que a lâmpada sozinha, ela pode até mesmo nos desviar do Evangelho. Que isso, pastor? Sim. Você pode perceber que aquele que tem um óleo, ele tem a lâmpada. Mas nem sempre aquele que tem a lâmpada, ele tem um óleo. O Espírito Santo é o penhor, é a garantia da nossa salvação. A palavra por si só, ela não pode nos salvar. Mas a marca, a evidência da salvação nossa em Cristo Jesus vem do óleo. E todo aquele que tem óleo tem a lâmpada, tem a palavra. Mas nem sempre aquele que tem a palavra tem o óleo. Então, os fariseus esperavam um Messias que estabelecesse um governo visível, um governo terreno, não algo espiritual que se manifestasse no coração do homem. Mas esta era a vontade de Deus. Mas Jesus responde, desfazendo essa ideia, afirmando que o reino de Deus
não vem através de uma aparência externa. Quando ele disse, o reino de Deus já está entre vocês, o que ele estava dizendo? O reino de Deus já está no coração de vocês, já está no interior de vocês. A minha palavra está sendo semeada dentro de vocês. Vasculhem essa palavra, ela é luz. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Vasculhem, perguntem a Deus, consultem o coração de Deus e Ele revelará. E a revelação vem através do Espírito Santo. No verso 22, multimídia. No verso 22, lendo novamente as Escrituras, a seguir, Jesus disse aos seus discípulos, vamos parar por aqui. Então, ele muda o seu discurso. Ele está respondendo os fariseus, os religiosos, que não acreditavam que ele era o Messias, e ele se volta para os seus próprios discípulos. E ele começa a ensinar os seus discípulos que o dia do Filho do Homem será como um relâmpago. Como um relâmpago se manifesta no céu. Ninguém espera um relâmpago se manifestar. Ninguém espera e fica, ele vai acontecer ali, eu vou ficar olhando para ali e ele acontece de outro lado. O relâmpago, na verdade, é algo inesperado. O relâmpago é algo rápido, é num abrir e fechar de olhos. Ele acontece com uma rapidez muito grande. E Jesus fala, assim será o dia do meu retorno. Ele será inesperado. Ele será rápido. E o Senhor avisa aos discípulos que esse dia, o dia do Senhor, não será um dia de gozo e de alegria, mas será um dia de tristeza e de trevas. Deus tem nos exortado há 2 anos atrás para cá, e a nossa Páscoa nós vamos denunciar esse adversário chamado medo, e Ele tem nos alertado para que nós não tenhamos medo. E por que o Senhor está trabalhando no nosso coração para que nós não tenhamos medo? É porque, irmãos, vai acontecer algo. O dia do Senhor não será um dia agradável de se ver. Será um dia difícil de viver. Mas aqueles que são do Senhor, que possam olhar para o céu e acreditar que a sua redenção está próxima. Mas nós não podemos ser guiados pelo medo. Não podemos que o medo domine as nossas reações, o nosso comportamento. E o Senhor usa para os discípulos os exemplos de Noé e de Ló. Nós sabemos muito bem que Noé, ele recebeu uma tarefa da parte de Deus para construir uma arca, porque Deus havia falado com ele que estaria enviando um dilúvio. Deus estava triste com o ser humano. O ser humano já vivia longe da presença de Deus. A corrupção humana era tamanha, ao qual aquilo chegou à presença de Deus como uma rebelião, como uma afronta. E Deus disse, eu vou exterminar todos, e da sua família, Noé, eu vou criar novos seres humanos. Porque esses aí se corromperam. E assim aconteceu. O mundo terminou na época de Noé através da água. E na época de Ló, nós sabemos muito bem que houve uma chuva. Foi uma chuva de fogo e enxofre. Foi uma outra chuva. Já não foi através da água, mas através do fogo. E diz lá em 1 Pedro que Deus, Ele também já determinou que esse mundo que está debaixo do juízo dele
estará sendo exterminado através do fogo, como o exemplo de Ló. Nesses 2 episódios, as pessoas viviam despreocupadas. Nesses 2 episódios, eles profetizam para os nossos dias, onde as pessoas vivem assim, longe da presença de Deus. Vivem despreocupadas, achando que nada vai acontecer, mas acontecerá como um relâmpago. Acontecerá inesperadamente e acontecerá de forma rápida. Até o dilúvio veio e o fogo destruiu a todos em Sodoma e Gomorra. Porém, hoje, o Espírito Santo deseja que falemos exclusivamente. Eu perguntei, Senhor, eu já escrevi aqui o que o Senhor deseja? Ele falou, não, está na palavra. E eu me voltei para ela e o verso de número 32 me saltou aos olhos, que diz assim, o multimídia vai projetar aqui, verso 32. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Lembrem-se da mulher de Ló. Mais uma vez. A mulher de Ló, hoje, é uma mensagem para os nossos corações, porque ela revela o perigo de ficar preso espiritualmente no passado, de ficar preso aos erros, de ficar preso naquilo que Deus irá destruir. Deus vai destruir esse mundo, porque diz em Apocalipse que Ele está criando novos céus e nova terra. E para lá Ele levará os seus eleitos, aqueles que o receberem como Senhor e Salvador de suas vidas. Essa é a loucura da pregação do Evangelho. Os humildes, os pobres, os necessitados, os sem expressão, acabam esses acreditando nessa palavra, mas os ricos, que depositam na riqueza, nos seus bens e no próprio dinheiro, a sua dependência, a sua esperança, eles negam e falam que essa pregação é uma loucura. Então, olha, saiba que se você acredita nessa palavra, você é um louco. Você é louco. Mas os loucos não errarão o caminho. Os loucos acertarão o caminho. Então, a mulher de Ló, ela revela o perigo de uma vida de pecado que Deus avisou para abandonar. Abandone a vida de pecado. Se desprenda desse mundo. Não fique olhando para trás. Não fique preso aos erros, ao passado. Uma coisa nova eu estou fazendo. Vocês não estão vendo? Uma coisa nova está surgindo. E Jesus é essa coisa nova. A desobediência da mulher de Ló em olhar para trás revela que, embora o corpo estivesse saindo de Sodoma, o coração dela ainda estava preso lá. Do que adianta o teu corpo estar aqui e o teu coração nas coisas desse mundo? Do que adianta você estar aqui fisicamente, mas o teu coração ainda aprisionado a erros, a pecados que você não quer abandonar? E na verdade, Deus não coloca uma arma na nossa cabeça e nos obriga a fazer a sua vontade. Você tem liberdade para tomar a sua decisão. A salvação
não compete ao homem. Isso é, a salvação não é pelo livre arbítrio do homem de decidir. Ele gera um novo nascimento dentro de nós, e esse novo nascimento se torna irresistível, e nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Porém, nós não somos uma marionete nas mãos de Deus. Ele nos dá liberdade. Aonde estiver o Espírito de Deus, aí a liberdade. Porém, as decisões que nós precisamos tomar, elas precisam estar debaixo da vontade de Deus. E quando nós entendemos isso, e às vezes só vamos entender como muitos anos depois se passam, por quê? Porque queremos fazer a nossa vontade. Porque achamos que tal direção para a nossa vida é a correta. Mas é preciso perguntar. E ao perguntar, a oração também não é um monólogo. A oração também nos dá discernimento para ouvir e discernir a vontade de Deus. E quando Deus revela a sua vontade, melhor é se curvar a ela do que fazer aquilo que nós achamos que é certo. Esse ano faço 60 anos, ó, quem diria? Passou rápido. Também? 60. Mineirinho também. Passou rápido. Mineirinho era um jovem. Nós, né? Mas já tomei muitas decisões erradas. Já tomei muitas decisões bem intencionadas, mas fora da vontade de Deus. Outras decisões, eu não sabia que estava errado. Mas com o passar do tempo, ao me debruçar e falar, Senhor, o que está acontecendo? Aí Ele fala, não é isso que eu te pedi. E amados, se não nos alinharmos com a vontade dEle, só vai trazer sofrimento e dor, e decepção. E foi isso que aconteceu comigo. Eu carrego algumas marcas no meu corpo, de desobediências. Existem pessoas que ficam até aleijadas, paraplégicas. Existem pessoas em que a sua família é totalmente destruída. Por quê? Lembrem-se da mulher de Ló. Fica olhando para trás. De vez de prossigo para o alvo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. E o nosso alvo é Cristo, é fazer a vontade dEle. Então nós, como igreja, estamos vivendo esse mesmo desafio. Desde o dia em que nascemos de novo, nós precisamos nos desprender cada vez mais das coisas terrenas e do sistema desse mundo. Cada vez mais. E precisamos olhar para Cristo e seguir a Ele. Ainda que isso seja loucura para nós, ainda que seja algo que não queremos, mas não é a vontade de Deus, então é ela que eu vou fazer. O que eu estou querendo dizer? Fazer a vontade de Deus ameniza os nossos sofrimentos.
ameniza. Porque aquele que está em Cristo também vai sofrer. Mas o Senhor disse, olha, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Mas o jugo e o sofrimento desse mundo é pesado. Não fazer a minha vontade, você vai sofrer infinitamente mais. Então é melhor tomar para si o fardo e o jugo do Senhor, que são suave e leve, do que carregar o jugo desse mundo ou o jugo da nossa própria vontade. Então, a mulher de Ló aponta hoje para a demora em obedecer a Deus. Ora, se Deus já falou contigo a vontade dele, o que você está esperando para obedecer? Como é que eu consigo descobrir isso, pastor? Através da lâmpada e do óleo. Através da leitura bíblica, da meditação e da pessoa do Espírito Santo. O Senhor fala conosco. A palavra, Deus não fala comigo, olha aí. Aí, o que se chama isso? A palavra de Deus. Leia, não estou entendendo. Leia de novo, não estou entendendo. Senhor, eu não estou entendendo, Espírito Santo. E daqui a pouco a tua mente vai abrir. E você vai receber a revelação da palavra. Então a mulher de Ló aponta hoje para a demora em obedecer ou a obediência pela metade, que pode trazer consequências eternas. Deus não quer obediência pela metade. Agora, até quando você vai levar esse tipo de vida? A responsabilidade é minha e é sua. Eu não estou aqui para dominar a vida de ninguém e nem quero dirigir a vida de ninguém. Eu estou somente apontando para Jesus. Vamos seguir a Ele? E Ele toca no seu coração e confirma que o caminho é esse ao qual Ele tem nos dado. Porque lembrar da mulher de Ló é um convite para olhar para frente, em direção a Cristo e não ter mais saudades desse mundo. A mulher de Ló, lembre-se dela, por que ela olhou para trás? Tinha algo em Sodoma ao qual ela estava presa e estava sentindo saudade. Mas por que olhar para trás transformou ela numa estátua de sal? Porque Deus falou, não olha para trás. Aquilo que Deus fala, tem que obedecer. Se Deus falou, então obedece. É simples assim. Então, lembrar da mulher de Ló é priorizar o reino de Deus. É não tentar salvar os nossos bens, o nosso status de vida, o nosso estilo de vida em Gomorra, porque esse mundo é uma Sodoma e Gomorra. Esse mundo está perdido, esse mundo está em trevas. E Jesus é chamado de Redentor, de Salvador. E por quê? Porque Ele vem nos salvar da perdição desse mundo que já está debaixo da ira de Deus. E a ira de Deus, ela vai se manifestar como um relâmpago, rápido e de repente. E Deus está nos exortando, não é para ter medo, não é para ter medo. A ira de Deus não é contra os crentes e os seus filhos. A ira de Deus é contra os incrédulos e desobedientes. Lembrar da mulher de Ló é desapegar. Repita, lembrar da mulher de Ló é desapegar. Desapegar de hábitos,
de atitudes que nos atrapalham de seguir Jesus. O erro da mulher de Ló não foi apenas um movimento físico, né? Eu vou dar só uma viradinha no meu pescoço, né? Não é isso. O erro dela não foi uma virada de pescoço, mas é uma postura do coração, irmãos. Deus agora mesmo, Ele está sondando o teu coração. Ele é soberano, Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe o que nós estamos pensando agora. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se tornou uma estátua de sal. O sal aqui, nesse contexto, representa a paralisia, representa a morte. Foi isso que aconteceu com ela. Lembrem-se da mulher de Ló. Ela morreu, e eternamente, porque ainda mantinham o seu coração preso naquilo que Deus quer destruir. Olha que mensagem hoje, irmãos. Aonde estiver o seu coração, aí estará o seu tesouro. Onde está o seu coração? Você pode estar aqui fisicamente, mas o seu coração longe das coisas que estão acontecendo aqui e agora. Então, lembrar da mulher de Ló é obedecer imediatamente o aviso de Deus e não ficar mais com o coração dividido. Ter um coração dividido aborrece a Deus. Aborrece, traz ira. Não agrada a Deus ter um coração dividido. A hesitação de olhar para trás é, na verdade, uma forma de resistir. É uma forma de reprimir os avisos do Espírito Santo. A nossa Páscoa nós vamos falar isso. Sobre reprimir os avisos do Espírito Santo. Por que o Espírito Santo, ele nos concede alguns avisos? Porque o nosso caminho é perigoso, irmãos. No nosso caminho existem armadilhas que nós não estamos vendo espiritualmente. Mas o Espírito Santo, ele sonda todas as coisas, ele sabe. Ele sabe quando o inimigo está articulando algo contra você. E o que ele faz? Ele começa a liberar alguns avisos. E como ele trabalha dentro de nós, o que acontece? O nosso coração, às vezes, começa a se agitar. Você que tem relacionamento com Deus, precisa ter essa sensibilidade, precisa ter esse discernimento. Lembram quando eu voltei do período de carnaval, do retiro, e testemunhei aqui para vocês que estava debaixo de um cansaço. Eu falei, deve ser porque eu trabalhei muito lá, vou dormir, vou descansar. Dormi, descansei, o cansaço continuava. Aí me acendeu logo uma luz. Isso não é físico, isso é espiritual. Isso é para me afastar mais da presença de Deus. Porque quando a gente está cansado, irmãos, a gente está cansado de tudo. Mas se me falasse, vamos para a praia, o cansaço não tinha mais. Não é? Vamos passear, vamos em Petrópolis, né? Na cidade imperial, vamos fazer um passeio. Eu estou assim estranho, sabe? É um cansaço, mas engraçado, para passear não estou cansado. Entendeu como são os avisos do Espírito Santo? Aí você estranha logo. Porque para pecar nós estamos prontos,
Mas para fazer a vontade de Deus, para orar, para entrar no quarto de guerra, é uma batalha. Então, lembrar da mulher de Ló é recordar que a decisão de morar em Sodoma, por parte de Ló, foi promissora, pelo lado profissional e financeiro. Por quê? Porque quando teve aquele desacordo entre os servos de Ló e os servos de Abraão, Abraão chamou o seu sobrinho Ló e disse: sobrinho, olha, a terra, ela não ocupa mais os nossos bens e tudo que nós temos. Eu quero que você tome uma decisão, decisão, irmãos. Essa palavra decisão para nós homens, que somos o cabeça da família, isso pesa muito, porque tomar uma decisão errada, a gente sabe das consequências que isso trará. Porque o cabeça é responsável por tomar decisões. Ló esticou o pescoço, olhou para as campinas do Jordão, tudo verdinho, ele pensando: eu estou cheio de animais, lá tem bastante água, e disse: tio, vou para Campinas do Jordão. Ele falou: tudo bem, se você for para a esquerda, eu vou para a direita, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. E ele foi. Decidiu morar em Sodoma. Porém, Sodoma era promissora. Diz as escrituras que Sodoma parecia muito com o Egito, com aquela terra fértil beirando o Nilo. Porém, Sodoma era um deserto espiritual, um local difícil para ter um relacionamento a sério com Deus. Agora eu pergunto a você: você quer se mudar? O Rio de Janeiro está muito violento. Está violento. Mas olha, para fazer qualquer mudança e tomar qualquer decisão, consulte a Deus, porque os nossos olhos nos traem, irmãos. Às vezes um local promissor aos nossos olhos, na verdade, é um deserto espiritual, é uma falência do nosso relacionamento com Deus. Quantas famílias são destruídas assim? E quantos crentes se afastam da presença de Deus por causa de uma decisão que aos seus olhos parecia direito, mas era um caminho de morte. Nós sabemos que a separação entre Ló e o seu tio Abraão era necessário. Porém, essa decisão de Ló naufragou a sua esposa e roubou o temor de Deus no coração das suas filhas. Porque nós sabemos o que aconteceu depois. As duas, depois da destruição de Sodoma e Gomorra, achando que tudo tinha acabado e que se sobrou elas e o pai delas, embebedaram o pai, coabitaram com ele e engravidaram do próprio pai, as duas. E somente alguém sem o temor de Deus age dessa forma. Porque se elas perguntassem a Deus: Deus, é para fazer isso? Eu não terei filhos? Por quê? Porque diz as escrituras que quando o anjo foi para Sodoma retirar a família de Ló, elas tinham noivos. Elas tinham noivos. Mas os noivos não acreditavam na palavra que vinha da boca de Deus. E ficaram para trás. Porém elas saíram de lá como a mãe, mas o coração ainda ficou preso
enredado, aquele comportamento que não agrada a Deus. Então, antes de tomar qualquer decisão, pergunte ao Espírito Santo. Pergunte. Consulte a Ele. Às vezes aquilo que está te fazendo sofrer não vem do demônio, não. Diácono Carlos falou isso hoje. Existem sofrimentos e dores que vêm da parte de Deus. Porque quando as coisas começam a dar errado na nossa vida, aí a gente lembra, nem orei. Vou perguntar, Senhor, estou fazendo a coisa certa? Aí que a gente lembra de orar. O sofrimento é um freio. Quantos Deus coloca no leito de enfermidade, para lá dentro, a pessoa ter tempo para ouvir Deus falar, porque Deus quer salvar a alma dessa pessoa, e o caminho que ela está levando é um caminho de morte. Mas a pergunta é, hoje, como? Essa pergunta estará na Páscoa. Como reprimimos os avisos do Espírito Santo? Por que a mulher de Ló resistiu ao aviso da parte de Deus de não olhar para trás? Deus falou com ela, olha, vá. Falou com todos, vão e não olhem para trás. Ela foi e olhou. E nós falamos aqui o porquê. Nós vivemos num mundo que é uma Sodoma, que também será alvo da ira de Deus. Porém, é necessário se tornar sensível aos avisos do Espírito Santo. Sabe o que é isso? Isso é a lâmpada e o óleo. Isso é ter comunhão com Deus séria. Não quer dizer que vamos nos tornar perfeitos, porque perfeito é um crente morto, é uma pessoa que morreu. Mas nós vamos, com certeza, amenizar os nossos erros e até mesmo os sofrimentos desse mundo, que são piores. Nós perdemos a força do Espírito Santo e caímos em tentação. Sabe por quê? Porque no dia da tribulação, nós não produzimos perseverança. Vou repetir, hein? Essa é até para anotar e botar num quadro dentro de casa, porque nós perdemos a força do Espírito Santo e caímos em tentação, porque na tribulação, no dia da provação, nós não produzimos perseverança. O que nós produzimos? Está um incômodo muito grande. Sabe, eu sou crente, mas não sou fanático não, sabe? Vou na igreja, recebo lá uma oração, saio de lá leve. Mas quando eu estou assim, sabe, sei lá, não estou bem, eu saio mesmo, vou passear. Passear é algo errado? Não. Viajar é algo errado? Não, vai falar isso para minha esposa. Misericórdia. Se distrai viajando. Ela mesmo já falou, olha, me distraio. Ameniza um pouco a minha mente. Ela gosta. Eu já gosto de outras coisas. Nós somos diferentes uns dos outros. Ela também não está errada. Porém, tem uma hora em que o Espírito Santo está avisando, olha, não é hora de viajar, não é hora de passear, não é hora de assistir a série no Netflix,
Não é hora de ficar navegando na internet e nem acessando o Facebook, o Instagram. Não é hora. É hora de botar o joelho no chão. Tem um perigo na sua frente. E como o Espírito Santo faz isso? Com incômodos, irmãos. Nós somos incomodados. Não é só o diabo que nos incomoda, não. O Espírito Santo também nos incomoda. Porque ele quer revelar algo e nós não perguntamos, não temos relacionamento com ele. Aquela do demônio pedir permissão, eu lembro até hoje. Falei hoje que o Bruno falou. Os demônios pediram permissão a Jesus para entrar nos porcos. Mas nós, como filho de Deus, não pedimos permissão a Deus a nada. Tem que fazer alguma coisa, a gente faz. Aí depois, dá errado. Deus, o Senhor me abandonou. Como é que pode? Eu estou indo na igreja, eu sou crente. Eu sou um servo de Deus, Senhor. E aí? Precisamos amadurecer. Precisamos crescer espiritualmente. Precisamos produzir perseverança na tribulação. Nem sempre ela é produzida. Eu falei aqui com o pessoal da intercessão. Não vão rir de mim não, hein? Quando eu estou assim muito aflito, me dá uma fome, irmãos. Aí eu abro logo a geladeira, tchum. Aí fico assim, o que tem para comer aqui? A comida também é uma distração. Porque o emocional nosso fica borbulhando. É um incômodo. Ah, vou comer. E na comida, o Espírito Santo está chamando. E você come. E o Espírito Santo está chamando, você come, ele se afasta. Aí quando você vai orar, já não tem aquele peso da urgência, que ele quer que você ore naquela hora, do jogo do Flamengo, do jogo do Vasco caindo, né? Do tricolete, do tricolor, do Botafogo. Ele quer na hora da decisão, ele quer conversar contigo. Aí você não nega a si mesmo, você fala, peraí, pois, né? Eu vou falar com o Senhor. Depois quando acabar o jogo, olha, eu vou ficar 2 horas no quarto, só eu e o Senhor. Aí acaba o jogo, o time perde, aí você vai para o quarto. Mas não tem mais graça nenhuma, o Espírito Santo não está ali. Você perdeu o tempo. Você perdeu a hora que Ele está te chamando para você orar. Tem que ser da forma dEle, no tempo dEle, da maneira dEle. Lembrar da mulher de Ló quer dizer que chegou a hora de fazer diferente. É parar de resistir aos avisos do Espírito Santo. Lembrar da mulher de Ló é isso. Quando Deus chama, quando Deus entrega avisos, mas não entramos no quarto de guerra, não geramos óleo de reserva, ficamos vulneráveis, entramos em tentação. Aí, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aí vem algo, a gente não consegue discernir que aquilo não vem de Deus, a gente pega. E mais tarde vem as consequências. Por quê? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Precisamos orar, de pé, todos juntos. Vamos orar. É uma batalha, irmãos. Espero não ter colocado você para dormir. Alguns aqui estão dormindo.
Eu sei que a minha voz às vezes coloca, eu não tenho uma voz assim eloquente. E essa era um dos meus questionamentos, que eu assisti o meu pastor, que hoje é bispo, Celso, pregar, era eloquente, botava a gente para rir, para chorar. E eu, irmãos, não sabia nem falar. Eu falei, Senhor, não vou dar certo. Eu não vou dar certo, aquela incredulidade. Você vê, às vezes a gente abraça certos pensamentos que não nasceram no coração de Deus. Nós tiramos as nossas próprias conclusões. Era para mim ter perguntado, Ronaldo, Deus falou alguma coisa para você a esse respeito? Mas não, abracei aquilo. No dia da minha ordenação, Deus falou, Ronaldo, não se preocupe, eu vou te usar assim como você é. Eu falei, ai meu Deus, era Ele mesmo falando. Às vezes a gente acha que não vai dar certo, por quê? Porque a gente olha para nós, a gente vê as nossas debilidades, e olha para o outro e fala, puxa, eu queria ser como o outro, mas você tem que ser como você mesmo. Deus vai te usar como você é. Não tenha medo, só faz aquilo que Ele está mandando. Se Ele te avisou para fazer algo, faça. Se algo estranho aconteceu essa semana, Deus está te esperando, você no quarto, para você perguntar a Ele o que está acontecendo. Ele quer falar com você. É preciso às vezes faltar alguma coisa. É preciso às vezes uma enfermidade nos atingir. É preciso alguma coisa estranha acontecer para que a gente, opa, eu vou orar. Oh, glória a Deus, é isso. Eu vou perguntar a Deus. Agora, quando você pergunta a Deus, você tem que aumentar essa intimidade. Não é atrás do profeta, eu vou atrás lá da reunião de fogo, porque lá tem profecia. Isso é muito fácil. Vai direto na fonte, vai em Jesus, porque, olha, se Deus quer falar com você, pode aplaudir o Senhor. Se Deus quiser falar com você, se Deus quiser falar com você através de um profeta, Ele vai te procurar. Não é você que tem que procurar o profeta. Você tem que procurar o profeta dos profetas. Você tem que procurar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Você tem que ter esse relacionamento com Ele. Lembrem-se da mulher de Ló. Quantos avisos. Então, Senhor, nós separamos esse momento para orar, porque o Senhor disse, a minha casa será chamada casa de oração. Meu Deus, tenha misericórdia, Senhor. Nos ajude no momento da tribulação, no momento da inquietação, do desconforto. Não nos distrairmos, ó Deus, mas entrar também no quarto de guerra e invocar o Teu nome, e buscar a Tua presença, e invocar o Teu poderoso nome, para saber o Teu conselho, Senhor, para saber, ó Deus, o que fazer, que decisão tomar. E Senhor, quando fazemos isso, o nosso relacionamento aumenta, e nós vamos nos apegando cada vez mais a Ti, Senhor, porque servir a Ti é algo maravilhoso, Senhor. Senhor, Te servir é maravilhoso, Senhor. Tu és um Deus maravilhoso, Senhor. Tu és conselheiro, Tu és Deus forte, Tu és Pai da eternidade, Tu és príncipe da paz. Aleluia. Meu Rabi. Tu que és o príncipe da paz,
Tu que és o Todo-Poderoso, Marabachúbias, nébias, decobachúbias. Senhor, o nome é o Teu. Não estamos atrás de profetas, estamos atrás do dono da profecia. E Tu és o nosso Deus, dono dos céus e da terra, dono dos céus e da terra. Há poder do Teu nome. Nós queremos trazer à memória a mulher de Ló, Senhor, que nós não venhamos a esquecer deste aviso desta manhã. Senhor, queremos trazer à memória, Senhor, a mulher de Ló, por falta de vigilância, olhou para trás, Senhor, não queremos olhar para trás, queremos olhar para o alto, porque do alto vem a nossa redenção. Senhor, o nome é o Teu, a palavra é a Tua, e o aviso foi dado nesta manhã. Senhor, que nós sejamos prudentes, de não olharmos para trás, não olharmos para as ganâncias deste mundo, não olhar para as campinas deste mundo, não olhar, Senhor, para trás significa, Senhor, não olhar as riquezas deste mundo. Senhor, queremos olhar para Ti, Senhor. A Tua presença é a razão de aqui estarmos nesta manhã. Senhor, se há alguma coisa dentro de nós em que venha prejudicar, e prejudicando, Senhor, não olharmos para trás, Senhor, não queremos olhar para trás, mas queremos estar com os olhares fitos em Ti, que Tu és a nossa solução, em nome de Jesus. E todos digam amém. Aleluia, glória ao Teu nome, Senhor, glória ao nome do Senhor. Sim, nessa manhã, Pai, te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, Jesus. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem cuidado desta igreja. O Senhor tem cuidado desta igreja como um verdadeiro pastor. O Senhor tem conduzido, Senhor, este lugar, Pai, porque nem olhos viram, Senhor, nem ouvidos ouviram o que o Senhor tem preparado para nós, Senhor. Não há nada nesta terra, Senhor, que se compare com a Nova Jerusalém, Senhor, com aquilo que o Senhor tem preparado. A nossa mente não tem a capacidade de imaginar, Senhor, aquilo que o Senhor tem preparado. Então, Senhor, continua, Senhor, falando conosco. Continue, Senhor, conduzindo a vida do nosso pastor, Senhor. Continue guardando a vida de pastor Ronaldo, Senhor. Senhor, nós não olhamos para a eloquência, nós não nos preocupamos com a aparência. Nós te damos graça porque a vida do nosso pastor é uma vida conduzida por Ti, Senhor. Isso, Senhor, nos importa, Senhor. Ele tem sido um homem que tem se colocado na brecha, tem um homem que tem sido perseverante ao longo desses anos, Senhor. Então renova as forças dele também nessa manhã, Pai. Guarda a vida dele, de sua esposa, Senhor, de seus filhos, ó Pai. Ah, Pai querido, continue falando com ele, continue revelando a ele a Tua vontade soberana, continue dando a ele graça, Senhor, para suportar as aflições, para suportar o peso, Senhor, que é de conduzir um rebanho, Pai querido. Ah, Senhor, muito obrigado, Pai, por esse trabalho, muito obrigado por essas portas que se abrem a cada semana, a cada domingo. Ah, Senhor, obrigado pela palavra que é pregada neste lugar, obrigado pelos louvores que são entoados neste lugar, Senhor, porque nós temos a certeza
Nós temos a certeza, não temos dúvida, que esta igreja caminha para Canaã celestial. Esta igreja não caminha para o holofote, ela, Pai, caminha debaixo da cruz de Cristo. Nós nos humilhamos, Senhor. Nós, Pai, queremos declarar: é necessário que nós diminuímos, Senhor, para que o Senhor cresça. Neste lugar só o nome importa. Neste lugar só o nome é exaltado. Neste lugar só o nome é glorificado. E é o nome de Jesus. É o nome de Jesus. É o nome de Jesus. Glorifica Ele, igreja. Glorifica Jesus. Esta igreja é de Jesus. Esse lugar é para Ele, para a glória dEle. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Louvado seja o Teu nome. Continue nos guardando, Senhor. Continue nos livrando. Continua, Senhor, nos tirando, Pai, o medo, Senhor, que tenta nos abater. E que possamos confiar em Ti. Que possamos olhar para Ti, Senhor. Não importa, Pai. E como nosso pastor pregou, Senhor, não nos deixe tomar decisões precipitadas, Senhor. Não nos deixe tomar decisões na nossa emoção, Senhor. Fale conosco, nos dê direção. Nos dê a direção, Senhor. Se algum irmão, irmã nessa manhã estava para tomar uma decisão, meu Pai, confirma no coração deles a Tua vontade, Senhor. Confirma no coração delas a Tua vontade, porque aí sim, Senhor, caminharemos na certeza da vitória. A Ti seja a glória, a Ti seja a honra nessa manhã, meu Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus, Senhor. Vamos aplaudir a Ele. Vamos sentar.